A partir de agora, eleve sua vibração. Com você, Fábio Ricardo, o médium das águas. Ó querido ser de luz, agradeço pelo desafio de todos os dias, onde eu posso, a cada momento, também entrar em contato da mesma frequência com você. Vivemos um dia a dia turbulento, diante de todos os trabalhos, de todas as questões de saúde, no plano físico, mental, emocional, e muitos deles dentro do aspecto familiar. Por isso, nós pedimos a sua ajuda, que esta oração possa reverberar nos quatro cantos da nossa casa, para acalmar os nossos familiares, apaziguar seus corações e trazer a paz e a unidade. Que assim seja, assim é, assim se faça. Amém. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, oraculista, benzedor, e através deste programa, deste canal, todos os dias às 23 horas, nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui para falar sobre um tema importante para você, tanto eu quanto a voz do além, que daqui a pouco vai dar o seu boa noite também para cada um de vocês. Se você deseja agendar uma consulta comigo, seja através das cartas, búzios, seromancia, hidromancia, borra do café, é só entrar em contato e também obter informações sobre os nossos cursos. Cursos de mesa radiônica, curso de tarô, curso de baralho cigano, borra do café. Então, nós temos os cursos da domancia, nos quais você pode fazer onde quer que você esteja, até porque, através da SDP TV, nós estamos alcançando você em todo o Brasil e fora do Brasil. E, às vezes, você tem um interesse, assim como tem uma aluna que é da Inglaterra, né, tem clientes da Alemanha, de tantos lugares aí também. Então, é só entrar em contato. Meu telefone é o 11 93262 6446. E o arroba para vocês nos seguir em todas as redes sociais. Arroba Fábio Ricardo Médium. Então, vamos ao boa noite aqui. Boa noite, voz do além. Boa noite, Fábio Ricardo. Boa noite a todos. Fábio Ricardo, quem nunca passou por crises familiares, né? Não importa que você more sozinho, você e seu cachorro, só você, é uma família. Você e suas plantas. E o que é como que a espiritualidade pode ajudar quem está passando nesse momento de crise, uma crise familiar? Olha, e a espiritualidade, às vezes as pessoas podem achar que só lá, assim, o pastor, um exemplo, né? O pastor está lá, ele não tem problema. O pai de santo não tem problema na família. Não pode ter, né? Ou então essa questão não pode ter. E mesmo eu, como espiritualista, claro, né? Eu sou um ser humano. Se eu não tivesse problema, eu não seria normal. Então, conflitos familiares, divergências de pensamentos, né, é algo já natural do ser humano. Seja por brigar por herança, que era muito comum no passado, né? Atualmente, o ódio se instalou em muitas famílias por questões mesquinhas políticas que acabam realmente levando cada um para um determinado lugar, onde muitas vertentes aí acabam sendo, ficando em oposição e não. Então, assim, os conflitos familiares é algo que
nem mesmo a religião incutida dentro do contexto da família, de preservação, impede ou impediu que conflitos familiares se estabelecessem até os dias de hoje. Então, assim, é um caminho? É, mas o caminho, a verdade e a vida, né? Como Jesus lá na Bíblia fala, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, é algo que está muito além do que nós somos como seres humanos, ainda que sejamos deuses, com D minúsculo, mas deuses como também o salmista nos conta, vós sois deuses. Então os conflitos familiares, eles vão sempre existir. Voltando no tempo, é só percebermos o conflito familiar já se estabelece um pouco lá na fundação do mundo, conforme nós conhecemos a história, que nos conta. Né? Um terço dos anjos se rebelam, ou seja, tudo era família. Aí, de repente, todo mundo se rebela ali, um terço deles desce, é lançado por terra, tá aquilo. Deus tem seu filho, mas aí ele não quer saber de criar ele, não. Olha, cria você, Maria e José, dá seu jeito aí de adotar esse menino. Percebe que não existe essa questão de família perfeita, tradicional, não existe nada disso, principalmente quando nós falamos de fé, de religião. Então, assim, é muito importante nos atermos a essas condições e sabermos que, mesmo diante de todas as situações, nós podemos sim superar com a nossa fé. A espiritualidade é um caminho que nos leva a ter que refletir antes de falar, antes de agir, antes de discutir. Isso é fundamental. Fábio Ricardo, dentro dessas crises familiares, às vezes acaba virando fogo dos dois lados, né? Alguém tem que levantar a bandeira branca e cessar o fogo, não é isso? Alguém tem que tomar esse primeiro passo, às vezes, né? A gente está falando nesse caso, de situações de brigas, de conflitos, né? Tem muitas situações, não é verdade? Alguns podem viver problemas familiares no sentido de uma pessoa que gasta muito, outro que não sabe cuidar da roupa, outro que não consegue cozinhar, outro que não arruma a casa, isso do básico. Aí vem os conflitos, porque arrumou um namorado que não gosta, porque arrumou uma namorada que não gosta, ou porque, fulano, as amizades não prestam, você está se misturando com quem não deve, ou por uma questão de identidade de gênero, que é o que mais acontece também hoje em dia, ainda que não seja o único elemento. Porque eu resolvi, numa família evangélica, alguém resolve ali ser um bandista. Aí já se torna um pé ali, né, para criar conflitos. Ou seja, os conflitos existem de diferentes formas. Tem aquele conflito financeiro que a pessoa pede o cartão emprestado e usa e não paga. Tem o conflito financeiro daquele que só quer ficar encostado, não pensa em progredir, não quer saber nada da vida e não busca. Então isso tudo gera alguns conflitos que precisa de ter muita sabedoria para as coisas acontecerem. Agora, quando o caos, antes do caos se instalar, quando o caos se instalou ali, aí a prioridade é a sabedoria, porque a fé às vezes pode causar aí mais conflito ainda, e às vezes a distância se torna o único remédio. Aprender a dizer não, isso é algo importante, e também espiritual. Em tudo, eu pergunto a você que está aí do outro lado, com certeza você já virou e falou: Deus, eu quero um emprego público, passar no concurso. E eu pergunto, você recebeu um sim? Alguns pode ser, outros não. E muitos outros não. A gente recebe ao longo da vida. Quantos
estão doentes num leito de hospital, estão recebendo um não de Deus diante de um tratamento que não dá certo, que não tem cura ainda. Então percebe que o não, ele também é remédio de algum jeito. Remédio para livrar você, de repente, do carro que você poderia ali sofrer um acidente ou não estar preparado para aquilo. E cura quando você está doente, não tem mais o que fazer nesse plano de vida aqui na Terra e precisa, apesar de tudo, né, que você passe, ou que quem você ama esteja passando por problemas de saúde, esse não à vida ainda aqui é um sim para renascer, para uma nova oportunidade. O não fica só nos nossos ouvidos, no nosso coração, onde nós buscamos desculpas, justificativas e culpados para poder seguir adiante. Fábio Ricardo, o pessoal sempre espera uma leitura dos 3 montinhos das cartas. E hoje a pergunta vai ser para o quê? A resposta que vai vir. Como eu devo lidar com os conflitos familiares da minha vida? Quem não tem, que atire a primeira pedra. Quem não tem, que atire a primeira pedra. Gente, eu acreditava em família margarina. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de atender uma paciente em psicanálise para mim, eu falei, mas por que você está buscando? Tua família é tão perfeita, porque tudo que ela falava era perfeito demais. Com o tempo, as coisas foram, saindo. É como a cebola, né? Vai tirando, e aí a gente vai percebendo que não existe família margarina, não. Montinho número 1. O chicote. Olha, tá falando de relações tóxicas aqui, que às vezes é importante saber lidar, né? O chicote ele pode ser uma ferramenta positiva em alguma situação de ação, de atitude, mas também mostra aí alguma relação tóxica que precisa ser resolvida. Montinho número 2. O coração. O coração. Nem sempre dar tudo, fazer tudo pelo outro dentro da família não vai impedir de gerar conflitos. As questões emocionais são situações que geram muitos conflitos também. Então, você que escolhe o montinho número 2, é importante cuidar dessas suas emoções. Lembre-se, o importante é você estar se sentindo bem no todo. Se uma parte não está boa, é importante que você reflita. Montinho número 3. O cavaleiro. O cavaleiro. Esse já fala de boas notícias. Ou sair correndo, né, diante de uma situação, de uma encruzilhada da vida, da qual você possa ver. A carta número 1 fala de ação, de atitude. Então, se você precisa resolver algum conflito, tome uma atitude. Às vezes a gente fica preso a uma questão, ou vou esperar tal coisa para resolver. O que tem que resolver não é que tem que resolver sem pensar, mas já pensou muito? Tome uma atitude. Eu vou deixar um mantra aqui para quem está passando por problemas na família. O mantra é: todo mal entendido se dissolve agora. Está feito. Está feito. Porque tem o poder da palavra, né? Todo mal entendido está dissolvido agora. Está feito. Faça isso 108 vezes. Mas eu fiz, nada aconteceu. Para de ser ansioso. Não sejais ansiosos por coisa alguma. Tudo tem um tempo para ser. Nenhuma semente vira árvore de um dia para a noite. Não é verdade? Nós precisamos aprender a ter paciência, não ficarmos ansiosos, mas isso não significa ficarmos inertes, sem atitude. Então, dentro do aspecto espiritual, esse é um caminho, um mantra. Outro caminho é você resolver alguns conflitos pela espiritualidade, seja por um padê de harmonia, um banho, seja acender uma vela para o anjo da guarda e também fazer uma mesa radiônica de harmonização, não é verdade? Você pode harmonizar o seu relacionamento, aí de repente é um conflito dentro da tua família ou de pessoas próximas, que tudo é família a partir do momento que você se relaciona, não só a de sangue. E
temos aqui a mesa radiônica, tá, de harmonização de relacionamento, onde nós podemos, por meio das energias, das evocações ali feitas, das emanações e vibrações, você ter aí um resultado mais positivo na sua vida. E também temos o curso. Então você pode aí solicitar informações a respeito do curso mesmo online. No Salmo 133, muitas pessoas ouvem isso até na igreja, onde quer que ela vá, no círculo de oração. O Salmo 133 diz assim: ele é para união e cura da casa. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A gente conhece pessoas que estão lá na igreja e ouvem esse salmo e pensa que esse salmo é para os irmãos da igreja. Não, os irmãos começam dentro da casa da gente, né? A família da gente. Dentro do catolicismo tem ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam sempre em união. Os irmãos somos todos nós, começa dentro de casa, né? É muito triste a falta de diálogo na família, é muito triste o diálogo ofensivo dentro da família. São bloqueios que são gerados. Quando nós sopramos, quando nós falamos, isso tem vida. É só perceber que Deus, né, dentro da história contada, quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e sopra o sopro da vida. Ou seja, ele só depois do sopro que ele respira, ele tem vida. Tanto que os judeus acreditam que você só a questão da vida ela se dá quando o bebê nasce, não enquanto ele está no útero. Entende? Então, acontece isso. Então, o sopro, a palavra, quando a gente vai para as questões mais hinduístas, nós temos aquela palavra Om. Om. Essa vibração é a vibração da criação de Deus. É por meio dessa vibração que tudo, né, se fez. E então, é uma vibração que ajuda em todos os propósitos. Precisamos realmente viver em harmonia. Então, se você quer pegar o teu salmo e fazer pela sua família, acender uma vela, procurar um padê, fazer seu mantra, não importa, né? Agora, o mais importante é ter uma atitude, seja ela espiritual ou física, de deixar, né? Quem não quer, deixa no seu canto, continua vivendo a vida para poder seguir adiante, também é um tipo de atitude que faz muita diferença. Agora, o que não pode é alimentar os conflitos para gerar mais conflitos. Como o povo diz, jogar combustível no fogo do parquinho. Isso não dá para acontecer. Precisamos aprender a ter o controle diante de tudo isso. Fábio Ricardo, como que a fé pode ajudar quando a gente está passando por situações que não podem ser alteradas? Por exemplo, num caso de doença, de perda. Bom, aí a fé ela é fundamental. Ela deve ser ali adestrada, de certa forma, ministrada a esse enfermo, de forma a ele entender que é importante não passar por aquilo que ele está passando. Porque ainda que as pessoas digam, eu escolhi passar por isso para uma evolução, isso não conforta nenhuma dor. Não é verdade? Você que está aí do outro lado, você que está acompanhando, como confortar alguém dizendo, você está passando isso, porque você lá no plano espiritual, olhando pela linha espírita, porque lá você decidiu passar por isso para poder evoluir espiritualmente. E se essa pessoa, ao invés de evoluir, ela se torna uma pessoa muito mais revoltada, angustiada, com ódio, né, de tudo aquilo que ela está passando. É livre-arbítrio. Que livre-arbítrio?
Que livre-arbítrio? Se eu tenho livre-arbítrio, eu escolho ser curado, eu escolho ser rico, eu escolho abençoar e ser abençoado. Não é verdade? Essa é a minha escolha. Eu acredito que possa ser a sua. Então, cuidar de uma pessoa que não tenha esperança de alguma coisa se resolver é distrair a mente, o consciente, o inconsciente dessa pessoa de formas aleatórias. Né? Às vezes, a espiritualidade vai estar contida numa música, vai estar contida numa piada. Perceba que até Davi, segundo o coração de Deus, né, que tem muitas histórias que o envolvem, para ele contra o Saul, que era o rei na época, que era meio ficou meio biloloca da ideia, ele, para se sentir calmo, Davi ia lá e tocava a harpa para ele, independente da vã loucura que ele vivia ali, ele fazia isso. Então, isso é espiritual, né? E ali mesmo, ele tocando a harpa, ele fazia, salmodiava, que são esses salmos que nós temos aí, alguns deles, nem todos foram escritos por Davi, mas é um caminho, sabe? Eu não aconselho a ninguém vir e vou ficar rezando por você. Se a pessoa pedir, faz uma oração comigo, tudo bem, mas ficar rezando, ficar louvando, cantando hinos para a pessoa, gente, não, porque é o mesmo que dizer que depois que morre, aí leva a coroa de flores, leva flores e durante a vida não recebeu nenhuma pétala de ninguém. Então, de que vale? De que vale isso? Então, assim, quer orar? Ora por essa pessoa longe dela. Quando estiver perto dela, espiritualmente, louve, cante, traga melodias lindas, alegres, divertidas, que possam elevar esse momento que às vezes é de muita dor. Fábio Ricardo, e uma das coisas que precisa acontecer também, às vezes, é o perdão, né? Perdoar, não esquecer. É decidir não cobrar dívida emocional todo dia também, senão todo dia vai ter briga, né? Com certeza. Fato em relação a tudo isso, eu tinha uma colega que trabalhava comigo, o pai dela estava internado, e todo mundo ia orar para ele, pedindo para que ele se recuperasse, e ele estava lá uma semana, 15 dias, um mês, e ao conversar com ela, eu falei, por que você não ora, né, literalmente como, né, Jesus ensinou, que seja feita a tua vontade. Para de querer a vontade de vocês. Deixa o Espírito dele mais livre para fazer essa escolha. E ela chegou para ele, um determinado dia, assim, ele sem ouvir ali para, né, vamos dizer, e falou para ele que acreditava que ele estava cansado, que independente de qualquer coisa, se ele achasse que devesse ir, que ele fosse para descansar. E ele foi naquela noite. Então a gente tem que ser menos egoísta. Todo mundo fala do céu, vou para a glória, ô glória! Mas na hora que fica com um tubo aqui, né? Que acontece? Fica com medo, pede para orar, para poder se salvar, porque não quer morrer de jeito nenhum. Não está indo para a glória, não está indo para os braços de Deus, né? Ou é tudo uma fantasia que acaba vivendo só para convencer a si mesmo e os outros, onde na realidade nem você é convencido de nada. Então é muito importante nós sabermos que diante do nosso tempo, o tempo é nosso. Independente de qualquer coisa, o tempo é nosso. E nós devemos lutar por esse tempo da forma que a gente achar que deve, da melhor forma possível. E se tiver aqui nesse processo, está passando por dor, a gente pede que traga alegria para essa pessoa, conte piada, não alimente a dor. Meu avô muito falava isso não te pertence. Então, deixa isso ir embora. Então, ali o problema não é a saúde, ali o problema é a dor que sente, o medo.
Então, deixar ir embora é você ajudar essa pessoa a sorrir. Isso é o melhor remédio espiritual que você pode dar. Fábio Ricardo, no budismo, a crise familiar se vence dissolvendo o veneno, não vencendo a pessoa. Então, quem quer vencer a pessoa nunca vai ter paz. Exato. E Não tem dentro como. do budismo, ele diz que o sofrimento vem de 3 raízes: o apego, a raiva e a ignorância. Exatamente. Que Então, a gente fala sempre no cristianismo, né? Mas tem outras vertentes. Tem outras vertentes que são maravilhosas, que nós precisamos entender, porque não dá para alimentar, nós temos que dissolver. É como alguns, quem conhece, eu também sou terapeuta floral, e sabe também da homeopatia, que ainda se tem ainda como algo meio placebo, mas é algo sutil. Um chá, não adianta você tomar um chá muito forte, você tem que tomar um chá que seja o suficiente, você toma por, assim, várias vezes, né, 3 vezes por dia, uma xícara. Assim é a raiva, ela tem que ser dissolvida, é deixar fluir o tempo, tudo isso faz com que as coisas possam mudar. Então os conflitos familiares, eles vão existir, e repito, família não é só aquela que nasceu do sangue e da carne, mas família se torna com quem você trabalha, família se torna seus amigos, mesmo que a confiança seja diferente, a forma de amar seja, vai ser até mesmo entre uma família que é uma mãe com 10 filhos, o amor vai ser diferente para cada um. O que não vai ser diferente é o fato de amar, mas amar vai ser diferente para cada um. Fábio Ricardo, chegou a hora de dizer até o próximo. Até o próximo. Então, saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim é o do Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz. E até o próximo programa. E onde pode te encontrar? Redes sociais, @Fábio Ricardo Médium, telefone 11 93262 6446.